Olá, na nossa videoaula de hoje estaremos fazendo a vetorização do uso e cobertura do solo utilizando o software ArcGIS Pro. Bom, para isso nós organizamos nossa pasta aqui em SIG e colocamos nossos arquivos de interesse aqui dentro dessa pasta, aula, vetor, uso solo. É o SHP e o limite e mais um arquivo que posteriormente eu irei utilizar. Bom, eu já tenho o nosso projeto em aberto aqui. Por enquanto eu só adicionei o mapa e adicionei o Base Map Imager Hybrid. E agora nós vamos adicionar aqui o nosso limite do campus. Agora podemos alterar a simbologia. Nós vamos alterar a simbologia para que fique de melhor visualização aqui pra gente. Esse Black Outline, ele é uma boa escolha, já que ele fica com a borda um pouco mais espessa ali, daí fica de fácil visualização. Podemos vir aqui em propriedades e mudar a cor também para uma cor mais aparente. Bom, agora que já modificamos aqui, eu posso começar a demonstrar para vocês como fazemos a vetorização. No caso, vocês já devem saber devido a outros vídeos, mas aqui no nosso agora, nós vamos estar classificando também a nossa vetorização. Vamos estar utilizando polígonos para fazer essa vetorização. Então podemos vir aqui em Create Features. Vamos colocar aqui um nome para a nossa camada. O nosso tipo vai ser polígono, que já está selecionado aqui. Nosso sistema de coordenadas vai ser o mesmo do limite, que no caso é o Sirgas 2000 UTM Zona 22 Sul. E estaremos utilizando a coordenada em UTM, porque precisaremos fazer alguns cálculos posteriormente. Então vamos deixar aqui nesse sistema de projeção que nos dá as coordenadas ali basicamente em metros. Vamos dar o run aqui, que no caso seria o executar. Bom, acredito que vocês observaram que eu mudei a nossa escala aqui. Eu mudei para deixar de uma forma que fique de melhor visualização aqui no mapa, para que possamos identificar os tipos de uso de cobertura de solo presentes no campus. Bom, para fazer essa classificação, estaremos classificando como agricultura em pivô, que seriam esses formatos mais circulares, já que o pivô faz o irrigamento em formato de círculo, é o caminho que ele faz. Temos 3 pivôs no campus. Temos as agriculturas de sequeiro, que estaremos classificando como agricultura. Temos solo exposto, vegetação nativa, regeneração, que seriam ali árvores novas que estão regenerando os lugares, e área urbana, além das massas d'água também, os corpos hídricos. No caso, os reservatórios. Então vamos começar essa classificação. Bom, eu tenho anotado aqui esses nomes de classes, mas vocês podem anotar também um bloquinho de notas do computador. Vamos aqui na nossa camada, vamos em Edit e vamos em Criar. Bom, agora eu coloquei o mouse aqui no meu notebook, porque é mais fácil
de fazer a vetorização, já que tem como arrastar aqui, caso fosse preciso dar zoom diretamente, e isso facilita na nossa vetorização, que ficaria um pouco difícil com o, o mouse que vem próximo ao teclado aqui do notebook. Bom, vamos começar aqui então, de forma bem rápida e com a vetorização um pouco grosseira, porque é só para demonstração. Bom, aqui eu dei 2 cliques, então o polígono acabou fechando. O que fazemos nessa situação? Vamos aqui em Modify, no caso a camada já está selecionada, e vamos aqui em Reshape. Que daí poderemos continuar a partir de um dos vértices. Só estou esperando o meu projeto carregar aqui. Pronto. Podemos continuar nossa vetorização. Como eu falei, é uma vetorização bem grosseira, já que estamos só demonstrando aqui como seria feita uma vetorização de uso e cobertura do solo. Vou dar um OK aqui. E pronto, está feito o nosso polígono de agricultura em pivô. Vamos fechar aqui, já que não queremos modificar, nós queremos criar um do zero agora. E vamos aqui fazer de massas d'água. Caso esse pequeno quadrado esteja atrapalhando, é porque essa ferramenta está ligada, seria o snapping. Então a gente pode desligar aqui por um momento, e daí ele fica mais livre para movimentarmos aqui. Daí agora fechamos aqui o nosso polígono. Podemos seguir para o próximo, que seria o solo exposto. Aqui temos um bom representante para o solo exposto. Tem uma ferramenta aqui que é muito interessante, que seria o traçar. O que ele faz? Nós selecionamos ele aqui, selecionamos também o snapping para conectar diretamente com o próximo polígono. Daí vamos conectar aqui com um clique, e daí esse traçar ele faz o nosso, digamos que, caminho ali em uma das paredes, entre aspas, do polígono conectado, como vocês podem ver aqui. Daí isso acaba facilitando muito para a gente quando a gente tem bastante polígonos dentro do projeto, porque basta usar no formato deles já para ir terminando os outros polígonos. Bom, vamos dar um OK aqui já. Podemos fazer aqui a área urbana. Bom, aqui também é uma área urbana. Podemos fazer aqui dessa forma. Aqui eu não selecionei porque é um solo exposto. Bom, temos 4 das camadas. Agora vamos para a agricultura de sequeiro. Aqui podemos utilizar a mesma ferramenta, seria o traçar. Só precisamos tomar cuidado para ver a direção que estamos levando o mouse, porque, por exemplo, se for aqui para trás, ele vai acabar vindo para este lado, então não é o lado que a gente quer. Não é o lado que a gente quer nesse caso. Podemos ir aqui até finalizar. Continuar aqui. Para uma melhor vetorização, assim, dizendo dessa forma, seria bom que colocássemos também a simbologia igual nós fizemos para o limite do campus, sem preenchimento interno, porque fica mais fácil de visualizar o que temos por baixo da camada do polígono, da feição do polígono. Bom, aqui, agricultura de sequeiro.
colocar aqui agora a vegetação nativa. Podemos pegar essa aqui como exemplo. Então, por mais que pareça poucas árvores ali e tudo mais, a gente acaba ficando em dúvida se é vegetação nativa ou não, mas sim, mesmo que seja poucas árvores e tudo mais, mas se for vegetação nativa, mesmo assim a gente faz o polígono e classifica como vegetação nativa. E agora uma área de regeneração. Se pegar essa área aqui um pouco comprida, no caso essa área aqui de baixo também é regeneração, mas como eu estou só dando um exemplo, então vou usar só essa área aqui de cima, porque assim o vídeo não fica tão longo. Bom, aqui temos dois polígonos que fazem parte da mesma classificação. Então, nós podemos selecionar eles e mesclar. Só que vamos fazer isso em outro momento. Primeiramente, eu preciso mostrar como classificamos esses polígonos. Nós vamos na tabela de atributos, aguardamos ela abrir aqui pra gente. Fazemos um passo extremamente importante, que é salvar aqui as nossas feições e salvar o projeto. Vamos no SIG mesmo. Vamos salvar aqui o projeto com esse nome. Vamos aguardar ele salvar aqui pra gente. Bom, agora que o nosso projeto está salvo, podemos dar continuidade. Vamos aqui em adicionar campo. Nós vamos adicionar um campo com o nome classe. O tipo de dado ele vai ser texto. E como não é um formato de número, não precisamos preencher aqui. Vamos salvar. Ele vai aplicar aqui as mudanças pra gente. E agora nós temos esse campo denominado classe, mas está vazio. Só que como ele é um campo que já está salvo, então eu posso editar ele aqui, colocar o nome. Daí pode surgir a dúvida. Tudo bem, nós fizemos os polígonos, mas eu esqueci a ordem que eu fiz os polígonos e quero verificar para poder classificar. Então vamos selecionar e lá no mapa ele vai aparecer selecionado para a gente. Bom, podemos clicar aqui novamente e colocar a classificação agricultura em pivô. Qual seria o próximo? Massas d'água. Bom, agora que nós terminamos a classificação, não tem problema eu dar zoom para afastar ou aproximar. Eu utilizei esse método de manter em uma única escala, porque caso durante a vetorização a gente fique aproximando, afastando, pode dar alguns erros, algumas diferenças ali na classificação do uso e ocupação do solo, o que a gente quer evitar, né? Bom, esse daqui é solo exposto. Área urbana. Área urbana também. Agricultura. Vegetação nativa. E regeneração.
Bom, outra coisa que eu devo comentar com vocês é que normalmente na vetorização do uso e cobertura do solo e na classificação são utilizados normalmente mais tipos de classes, sabe? Porque nós sabemos que ali na regeneração às vezes pode estar separado em regeneração inicial mais avançada, por exemplo, ou então vegetação nativa, só que uma parcela não é vegetação nativa, é uma vegetação exótica, por exemplo. Daí a gente vai separar, entendeu? Mas daí vai de acordo com o objetivo da sua classificação e a precisão necessária para ela. Bom, agora que terminamos de classificar aqui, podemos fechar e remover a seleção. E vamos aqui em selecionar por atributos. Vamos selecionar o campo classe e área urbana. Vocês observam que eu escrevi corretamente área urbana para os dois polígonos que nós tínhamos anteriormente. Isso é necessário para que eles possam ser selecionados em conjunto e para que não ocorra erros basicamente. Vamos aplicar aqui. Ele selecionou os nossos dois polígonos e agora a gente pode utilizar o Merge Features, que ele vai basicamente mesclar esses dois polígonos em um só, sem remover sem fazer uma nova camada, fazendo na mesma camada que estamos trabalhando. Só que é necessário pontuar um detalhe desse merge. Ele vai preservar a área de um dos polígonos, normalmente é do polígono maior. Então, ele não é tão interessante quando a gente tem que fazer o cálculo da área dos polígonos posteriormente. Ou seja, caso seja imprescindível que esses polígonos sejam mesclados, então é melhor fazer o cálculo das áreas anteriormente, para depois ser feita essa mesclagem. Bom, esses polígonos que eu criei eram basicamente exemplos para vocês. E antes que eu me esqueça, eu preciso mostrar outro aspecto aqui da vetorização, que no caso ele pode ser, digamos que, ativado mudando a simbologia da nossa camada. Vamos lá em simbologia, vamos colocar em valores únicos, vamos colocar o nosso campo classes. Vamos só aguardar que o projeto responder a gente. Bom, classe. E agora ele modificou aqui para algumas cores de acordo com as classes que nós temos no nossa vetorização. Então vocês podem ver. Bom, a vegetação nativa aqui ela ficou com a coloração igual da agricultura. Podemos mudar. Vou colocar um verdinho aqui. Aguardamos o projeto responder. E agora ela modificou aqui. Então, mudando essa simbologia, podemos fechar aqui agora. Vamos salvar o nosso projeto novamente. Porque, como vocês podem ver, o meu projeto aqui ele está um pouco lento. Então, ele tem o risco de crashar e a gente perder o projeto. Então, é bom sempre estar salvando ele. Vamos em criar feições novamente. Perdão, é aqui no Edit no caso. Vamos aqui criar. E agora nós temos as opções aqui. Agricultura em pivô, área urbana. Então nós não precisamos fazer os polígonos, abrir tabela de atributos, classificar um por um. Nós podemos simplesmente clicar no polígono que desejamos criar e criar aqui de acordo com a camada que nós selecionamos. O único cuidado que temos que ter nessa parte é para não esquecermos de selecionar a feição que queremos criar.
Porque, por exemplo, se eu mantiver selecionado a vegetação nativa e fizer uma agricultura em pivô aqui, ele vai salvar para a gente lá na nossa tabela de atributos como vegetação nativa, o que pode ocasionar erros, o que basicamente já é um erro e pode ocasionar mais erros posteriormente. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês da simbologia da nossa criação de polígonos, da nossa vetorização. Então, agora eu posso apagar esse polígono que eu fiz de exemplo, ou só desativar aqui. Bom, nós não vamos precisar dele, porque eu já separei um polígono já feito do uso e cobertura do solo. Então vamos só esperar o nosso projeto aqui processar. Vamos lá em Map, vamos adicionar dados. E vamos colocar esse daqui vetor e campos, que seria a vetorização do campus. Bom, está sendo processado aqui. E como vocês podem ver, eu fiz toda a vetorização do campus Lagoa do Sino. Eu decidi fazer essa camada anteriormente, ao invés de fazer na aula, porque como vocês podem imaginar, isso aqui iria demorar muito para ser feito. Bom, agora nós podemos ver aqui em limite ls, a tabela de atributos, e vamos calcular a área do campus em hectares. Para isso vamos adicionar o campus, vamos colocar o nome área, HA, o tipo aqui de dado vai ser double, vamos colocar numérico, vamos colocar aqui 2 casas decimais, vamos salvar, podemos fechar aqui. E agora aqui vamos em calcular. Podemos clicar aqui em Shape Area. E vamos dividir por 10.000. Para que tenhamos a nossa área em hectares. Vamos aplicar. E ele nos deu aqui a nossa área. Vamos dar um OK. E agora vamos fazer o mesmo para a camada de vetorização do campus. Bom, eu vou mudar o nome aqui para o mesmo nome que tínhamos utilizado na outra. Só. Podemos anteriormente mudar a simbologia de forma bem rápida aqui. Valores únicos, classe. Bom, podemos alterar a cor aqui também para meio que corresponder com o que a gente vê na realidade. A agricultura ela acaba sendo verde. No caso essa é a agricultura de sequeiro, então ela, no caso aqui da imagem, ela está um pouco de palha ali da cultura anterior, então ela vai ficar um pouco mais bege assim. Bom, vamos voltar aqui, a agricultura com pivô ela está verde. Área urbana nós podemos colocar uma cor mais cinza, cinzentada, para representar concreto. Não que tudo aqui seja concreto, mas é o que a gente mais vê em área urbana, então é uma cor assim adequada a se utilizar. Massas d'água a gente pode colocar. Vamos deixar nesse azul claro mesmo, que ele está bem agradável à vista. Regeneração, vamos colocar uma
um verde claro. Solo exposto, nós vamos colocar um marrom. Acredito que esse está adequado. Em vegetação nativa, a gente pode colocar um verde um pouco mais forte. Certo. Bom, mudamos nossa simbologia aqui agora. Vamos salvar o nosso projeto novamente. Vamos fazer o mesmo passo que fizemos para o limite. Podemos diminuir aqui essa aba de conteúdo para ficar de melhor visualização. É um pouco desconfortável ficar mudando ela aqui a todo momento, um pouco chato. Podemos adicionar aqui o campo também de área hectare. Vamos selecionar o nosso campo aqui e calcular. Shape área dividido por 10.000. Certo, vamos dar um OK aqui. Bom, nós vamos agora utilizar a ferramenta Summarize, que é para estatísticas. Já temos aqui nossa camada selecionada, porque ela já estava selecionada anteriormente. Vamos colocar o nosso campo aqui, sendo a classe. Classe não, a área em hectares. E vamos clicar em soma. Vamos dar um OK. Ele vai nos gerar aqui uma nova tabela, contando com a soma aqui das áreas. O mesmo nós vamos fazer para o limite LS. OK. Vamos abrir aqui. 140,32. Certo. Nós podemos guardar esse número. Eu vou anotar ele aqui em uma folha. Podemos vir aqui em uso cobertura estatísticas. Vamos abrir a nossa tabela. Vamos adicionar um novo campo. Vamos colocar a área porcentagem. E agora, para essa área, vamos fazer o seguinte cálculo. A área porcentagem ela vai ser igual à soma das áreas em hectares, entre parênteses, dividido pelos hectares totais do nosso campus. No caso, precisamos usar ponto aqui. Fechei o parênteses ali, vezes 100. Só aplicar. Bom, vamos dar OK. E podemos aqui perceber que ele deu uma área basicamente maior do que a área que temos no nosso campus. Por isso, deu uma porcentagem um pouco maior do que 100% aqui. E isso se deve ao fato de o polígono acabar saindo um pouco aqui do limite do campus. Por isso é sempre bom estar usando aquela ferramenta traçar que eu falei anteriormente. Agora vamos fazer o nosso layout. Bom, vamos inserir aqui um novo layout. Folha 4. Vamos colocar aqui as nossas guias. Vamos dar um OK. Adicionar nosso mapa. Vamos dar um zoom aqui no limite do campus.
Vou conferir aqui se esse é o sistema de coordenadas mesmo. Vamos ver se esse é WGS 84 mesmo. E é aqui pelo que a gente está vendo. Acredito que o do vetor também, já que eu tinha visto aquela hora. Isso. Bom, então podemos ajustar aqui a escala para 1 para 22.000. Vamos colocar aqui a nossa barra de escala. Vamos ajustar nela. Acho que dá para deixá-la assim. Vamos colocar aqui nossa escala. Vamos ajustar esse texto no local certo. Agora vamos escrever nele. Escala 1 para 22.000. Vou colocar aqui no centro. Bom, vamos aqui mudar a disposição ali das frases. Posição ali das frases, basicamente. Deixar centralizado. Vamos alterar aqui algumas coisas da nossa legenda. Certo. Vamos colocar agora a nossa legenda. Bom, acredito que aqui está bom. E agora vamos colocar os grinds. Vou colocar aqui. Vamos alterar ele também. Vou colocar aqui, tirar esse ajuste automático. Desta forma, então, finalizamos a nossa aula. Agradeço a atenção de todos e indico que assistam a playlist de QGIS e o restante da playlist de ArcGIS Pro de CPJ.